Olá, pessoal. Bom, então vamos continuar aqui mais uma aula, né, da disciplina Programação Orientada a Objeto, tá? E a gente vai dar sequência aí, né, aos conceitos de programação orientada a objeto, né? Então, na última aula eu falei sobre herança e hoje eu vou falar sobre encapsulamento. O que seria isso? Encapsulamento serve para quê? Né? Para que serve ele? O próprio nome já diz, encapsular, né? Restringir, proteger, né? Então, capsular os dados tem uma aplicação significativa, evitar que esses sofram acessos indevidos, ou seja, ninguém tem acesso, né? No nosso caso aqui, à classe, sem ter permissão. É você proteger os seus dados, certo? Então, encapsular é você proteger os seus dados. Tá? Então, para que ninguém tenha acesso diretamente aos atributos da sua classe, tá bom? É aquilo que eu falei na aula anterior, né? A gente tem os atributos ao public, protected, private, eu expliquei cada um deles. Então, encapsular é você proteger, tá? Então, agora vocês vão entender uma coisa muito importante na programação, de extrema importância. Quando você quer acessar algum valor da classe, algum atributo da classe, vocês não vão acessar mais diretamente a variável, ao atributo aqui, ó. Um exemplo, ó. Eu tenho o atributo name e age, né? Então, você não vai acessar diretamente esses atributos aqui, tá? Você vai acessar os métodos, e os métodos vão acessar essas variáveis, esses atributos da classe, tá? Através de que métodos? Os métodos getters e setters, tá? Então, para você acessar, eu estou lá numa classe, por exemplo, produtos, e eu quero acessar uma classe lá, cliente. Como é que eu faço? Através dos métodos getter e setter. Eu já vou explicar o que cada um faz, tá? Então, resumidamente, você só vai acessar o comportamento, os dados de uma classe, né, através dos métodos. Então, você não acessa diretamente as variáveis de uma classe. Tá bom? Tá? Então, para você pegar algum dado, você alterar, você visualizar alguns dados da classe, alterar o comportamento dela vai ser através dos métodos, tá? Especificamente getter e setter. Tá bom? Bom, e como funciona? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, uma conta bancária. Ninguém além do próprio cliente, né, o próprio dono da conta pode acessar os dados dele, né? Senão qualquer pessoa poderia ver o saldo de outra pessoa, né? Ou, né, o pior, sacar dinheiro, né? Invadir a conta de outra pessoa e fazer transações pelo nome dela, tá? Então, você tem que capsular esses dados para quê? Para protegê-los, tá? Para protegê-los, tá bom? Olha só, o exemplo aqui, ó. Supõe uma classe que representa uma conta bancária, nela fins de simplificação. Colocamos apenas o atributo nome e saldo, ou seja, tem um nome e saldo, né, dessa classe, tem os atributos dela, nome e saldo, da classe conta bancária. Também usaremos o método responsável por depositar. Então, hoje eu criei um método depositar um valor nessa conta bancária. O cálculo será feito da seguinte forma: o novo saldo será somatório entre o valor atual e o mais o depósito acrescido, de 10%. Né? Então, aqui estou simbolizando, tá? Estou escrevendo uma classe que ela vai fazer o comportamento dela. Se os atributos puderem ser acessados diretamente em qualquer trecho do código, haverá o risco, olha só, se os atributos puderem ser acessados diretamente em qualquer trecho do código, tá? Haverá um risco de o saldo ser alterado sem passar pelo método de depositar.
Para evitar isso, podemos usar o método get e setter para evitar o acesso direto. Foi o que eu falei, né? Para você não acessar diretamente os atributos. Para você acessar os atributos, tem que passar passar primeiro pelos métodos. Tá? Logo, para proteger as variáveis nome e principalmente o saldo, utilizaremos o método get saldo e o set saldo. Antes disso, no entanto, é preciso alterar o nível de acesso das variáveis de pública para privada, ou seja, que é a mais usada, tá? 99% é usada. As variáveis da classe, tá? Elas precisam ser privadas, tá? Por quê, professor? Nesse exemplo aqui atrás, o último que nós fizemos, não está acontecendo isso, ó. As variáveis são públicas, tá? Não é recomendado fazer isso. O certo é private, ó. Private, tá? Ou seja, para que você possa acessar essas variáveis aqui, você primeiro precisa acessar os métodos. E através dos métodos você acessa a variável da classe, tá? Tudo bem? Então aqui foi só um exemplo, né? Para que você possa entender. Aqui eu tenho outro exemplo, ó. Um quadrado, tá? Um pequeno programa que contém a classe quadrado, contém as variáveis lado 1 e lado 2, que são os atributos. Se esses atributos forem declarados público, haverá o risco de a usuária, inserir os valores indevidos no programa. Por quê? Porque você deixou as variáveis públicas, tá? No caso do quadrado, se for inserido um valor negativo, obviamente o programa retornará um erro. Então, o cara está fazendo um raio, né? O lado 1 e o lado 2, fazer um quadrado, ele digita lá -1, -10, vai dar problema. Tá? Para evitar esse problema, deve-se fazer duas coisas. Primeiro, mudar o nível de acesso das variáveis, lado 1 e lado 2, e depois implementar algum método para evitar a inserção de um número inteiro negativo. Tá? A gente tem que restringir. Só pode números positivos. Logo, a solução de encapsulamento consiste em tornar os atributos privados, criando os métodos get e set. Para que um número inválido não seja inserido, basta fazer o if-else dentro de um set, de modo que, se a entrada for por um valor maior ou igual a zero, o número será igual ao que foi inserido. Ou seja, um número positivo. Tá? Em contrapartida, se alguém inserir um valor, por exemplo, -1, o else do método, né, set, transforma esse valor em zero. Tá? Então, o que acontece? Para você poder trabalhar, né, com uma classe, duas coisas que vai ser três, né, coisas que você precisa saber. As variáveis da classe, elas têm que ser private, privadas. O acesso a essas variáveis, atributos, quando eu falo variáveis, é atributos da classe, tá? O acesso aos atributos dessa classe tem que ser através de métodos, especificamente os métodos get e set, tá? E o que faz esses métodos get e set, já a gente vai entender melhor. Tá? Tudo bem? Bom, olha só. Esses são os níveis de acesso. Eu já falei, já expliquei, né? Existem os métodos público, protegido e private. O público o próprio nome já diz, é público, todo mundo tem acesso e pronto, acabou. Tá? Quem é todo mundo? As classes, né? A própria classe, onde ela foi criada, né? Se for uma variável do tipo público, e as outras classes do seu programa. Por exemplo, uma classe para cadastrar cliente e uma classe para cadastrar produto. Se os atributos forem públicos, as duas classes se enxergam os atributos uma da outra. Não é viável. Não é viável. Tá? E temos o método aqui private, que é o contrário. Eu tenho a classe, que nem eu falei, produto, e tenho a classe cliente, certo? E tem os seus atributos. Os seus atributos são private. Quer dizer o quê? Que as classes não podem acessar, né, os atributos da outra, porque são privadas.
tá? Que é o mais usado. E o protegido é quando você trabalha com herança, aquilo que eu expliquei na última aula, na última videoaula. Né? Você tem o pai, que é a superclasse, e tem os filhos, né, que é a subclasse. Aí você coloca protegido o superpai. Então, só os filhos podem enxergar o pai. Tá? Então, só os filhos podem enxergar o pai. Só a subclasse pode enxergar a superclasse. São os protegidos. Então, quando você for trabalhar com herança, aí sim você usa o protegido aí. Mas eu posso também usar como se fosse um private? Pode. Né? Mas o mais comum aí é assim, ó. Protegido quando você está usando a herança. Private, o resto de todas as classes. O público aqui é muito difícil a gente usar os atributos do tipo público. Tá bom? Eu não aconselho, só em casos excepcionais. Tá? E quais as vantagens de encapsular isso daí? Né? De você proteger esses atributos? São vários. Né? Reuso do código, desenvolvimento é simplificado, manutenção do código. Vai ser muito mais fácil você achar o erro, né? De erro de código, de algum problema, para você poder alterar depois. Você pode criar uma classe que ela é protegida para todo mundo, tá? Você faz uma só. Se você proteger ela, você pode ser usado e dar permissão para outras classes acessar. Então é muito mais fácil do que uma classe que já está aberta a todos e você quer restringir. Aí você tem que vir mudando tudo no código. Então você vai ter mais dor de cabeça, tá? Então vale a pena trabalhar com encapsulamento, tá bom? Bom, aqui está um exemplo, né, uma sintaxe de uma classe, conta do banco, ó, bank count, né? Tá vendo agora o que mudou? O que mudou, professor? Aqui, ó, private. O atributo da classe aqui chamado balanço, né, tá do tipo private. Ou seja, eu não posso mais acessar essa variável diretamente, tá? Por quê? Porque ela está privada. Eu só posso acessar ela através de métodos, que é o que a gente vai trabalhar, a gente vai ver aqui, tá? Ou seja, você chama o método, certo? Passa um valor para ele, caso você queira alterar, né? Ou você chama para recuperar e esse método vai acessar o seu atributo da classe e vai te retornar ou vai mudar alguma coisa, depende do que você for fazer, tá? Nessa classe aqui a gente tem o nosso construtor, certo? Onde o saldo já começa com 0, tá? Certo? Você acabou de criar a conta, começa com 0, certo? Aí eu tenho o método depositar, certo? Eu tenho o método aqui sacar, tá? E tem o método get balanço, que pega o valor, né, depois do depósito ou depois, né, da retirada, tá? Que dá o balanço, o saldo atual da sua conta. Então, eu tenho uma classe com quantos métodos? 1, 2, 3, 4 métodos. Certo? 4 métodos para controlar, né, esse atributo balance. Tá? Balanço. Né? Balanço é a movimentação da sua conta. Certo? Então, eu tenho o construtor da classe, né? Eu tenho um método para depositar, eu tenho um método para informar o saldo atual, e eu tenho um método para depositar aí, ó. O que acontece? Money, passa uma variável para o parâmetro, e ele verifica se você tem saldo ou não, através do método aqui atual, ó. Se você tiver saldo, ele retira, se não, ele informa que você não tem saldo suficiente, tá? Então, você perceba, a ideia aqui é você perceber que eu não estou mais acessando a variável aqui, o atributo da classe, diretamente, como a gente estava sendo feito nos exemplos anteriores. Agora, na verdade, a gente até acessou por métodos os outros exemplos, mas tinha a possibilidade de acessar diretamente os atributos, porque eu tinha declarado como public aqui, ó, e não private. Tá? Agora não. Agora eu não consigo mais acessar a variável aqui balance.
né, o atributo aqui, porque ele está private, certo? Eu só consigo acessar através dos métodos, tá bom? E como ficaria isso na prática? Bom, aqui, ó, eu já executei, ó, eu tenho ele na prática aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha no código? Olha só. Tá? Deixa eu ver. Olha só. Deixa eu fechar aqui. Tá? E eu vou explicando aqui. Pronto. Olha só. E a classe, backcount, agora o exemplo está lá. Com o atributo private, recebendo 0 já diretamente, ó. Está recebendo 0. Ela está privada. Eu tenho o meu construtor. Eu tenho o método deposit, writeDraw, sacar. E o que? O get, olha o get aqui, ó. Get balance. Ou seja, ele vai pegar o get, gente, ele recupera, ele pega as informações, tá? De um atributo, de um método, o que você quiser. O get, ele pega. Põe na sua cabeça, eu já falei sobre isso, mas o get pega. E o set? O set leva. O set atribui um valor, alguma coisa do gênero. O get retorna, o get pega alguma coisa. Então, o set manda, get retorna. Set manda, o get retorna. Então, ó, eu fiz um teste aqui, ó. Eu instanciei a classe, obviamente, sempre tem que instanciar a classe para poder usar ela, né? E depois eu acessei o método depositar aqui, ó. Depositei R$10, depositei R$20 e depois saquei 5, né? E pedi para ele me informar, né, qual é o saldo atual, né? Ou seja, ó, depositei 10, a conta está zerada, depositei 10, tem R$10, mais 20, 30, saquei 5, né? Então 5 é menor que 30? É, então você pode tirar, você tem saldo. E mostrei o saldo atual, ou seja, R$25 ficou na conta. Tá? Tudo bem? Então perceba que, ó, ao depositar aqui, o que ele faz? Ele passa o valor money, né, um valor que eu estou depositando, no caso aqui 10, depois 20, certo? E vai somando, ó. O saldo aqui, ó, estava 0. Começou a classe com 0. Então, quando eu passei 10, ele recebeu 10. 0 mais 10, 10. Depois depositei mais 20, 20 mais 10, porque ele vai somando, ó. 20 mais 10, 30. Beleza. O valor atual aqui, ó, neste momento, né, do atributo balance é 30. Depois aqui, eu chamei o método para sacar, né? Que aí eu passei o valor que eu quero sacar e ele verificou se esse valor, né, é compatível, ou seja, se ele é menor ou maior que o saldo atual. Nesse caso aqui, se ele for maior, certo? Né, você tem R$30. Se você quiser sacar 31, ele não vai deixar. Você não tem saldo para isso. Tá? No caso nosso aqui, ele sacou R$5. Então, R$5 não é maior que 30. Então, ele entra no else aqui. Então, você pode, né, pode sacar o seu dinheiro. Aqui, ó, menos. Então, ele vai tirar da conta. Se a variável atributo balance tinha o valor 30, eu saquei 5, ficou com 25. Por isso, diante disso, que você está vendo aqui o saldo é 25. Você quer ver? Vamos testar para ver, ó. Eu vou trocar aqui, eu vou colocar 100, vou depositar R$100, certo? E vou deixar aqui, vou depositar depois 65. Ou seja, 100 mais 65, 165, correto? E vou sacar 15. Então, qual é o saldo? 150, né? Vou salvar e vou testar, ó. Vou atualizar minha página, ó. Olha lá, 150. Tá? Por quê, professor? Porque primeiro eu depositei 100, depois 65, total de 165, depois tirei R$15.
ficou 150 ao informar aqui, ó. Tá? Então, a ideia aqui é que vocês entendam que eu não estou mais acessando, eu não acesso a variável, eu trabalhei com a variável o tempo todo, a variável, o atributo da classe, só que eu não acesso mais diretamente. Eu manipulo o comportamento dessa classe, né, o comportamento desse atributo através dos métodos, tá? Através dos métodos agora. Tudo bem? Então, você não acessa as variáveis da classe diretamente, tá? Você vai acessar agora, certo? Você vai acessar agora os métodos para que ele possa manipular os atributos da classe, ok? Bom, continuando. Bom, aqui eu falei um pouquinho, mas eu vou reforçar. Aqui tem os conceitos de getter e setter, tá? Ó, os atributos de uma classe raramente são públicos, olha lá, raramente são públicos, tá vendo? Um atributo público pode ser modificado a partir de qualquer ponto do programa e a classe não tem nenhum controle sobre a alteração em seu conteúdo. Foi o que eu falei, você pode acessar de qualquer lugar e alterar, então não é viável. Tornar um atributo público significa abrir mão do controle sobre ele, sobre esse atributo. Então você perde, né, todo o controle, né, toda a ideologia, toda a estrutura, o conceito de orientação a objeto. E é o contrário disso. Você se controlar, você se organizar o teu código, né? Então, se você colocar público, não vai, né? Você corre riscos desnecessários, tá? Então, ele aconselha você usar o private ou protected, tá? A maneira para resolver essa situação é criar métodos especializados em dar um acesso, controle aos atributos. Ou seja, toda a classe, presta atenção, toda a classe vai ter esses métodos aí que a gente vai usar, getter e setters. Tá? Getter e setters. Por exemplo, aqui, ó, o getter, ele retorna um conteúdo, foi o que eu falei. E o set, ele permite sua alteração, você mandar um valor, alterar algum atributo. Tá? Já já vocês vão ver o modelo, vai ficar mais fácil. Então, para todo o atributo de uma classe, você precisa, para você manipular esses dados, você precisa, uma classe normal, tá? Você precisa ter um método get e setter para cada um deles que você vai querer manipular as informações, vai querer manipular esse atributo de uma classe. Então, se você tem uma classe com 10 atributos e você vai manipular esses dados, você vai ter 10 métodos getter e 10 métodos set. Ok? Para que você possa manipular, né, acessar esses valores dos atributos. Tá? Olha um exemplo aqui, ó. Olha só. Eu tenho a classe produto, tá? Onde eu tenho o nome, price, description, categoria, né? Então, o que acontece aqui? Certo? O que acontece? Eu tenho valor, nome, descrição e a categoria desse produto. Percebam, olha aqui, ó, get name, set name, para nome. Get Prince, set Prince, tá vendo? O atributo Prince. Get Description, set Description, o atributo Description. Get Category, set Category, o atributo categoria, category. Entendeu? Então, para cada atributo, você vai ter um get e um set. Tá? Para que você possa manipular esses dados. Tá? Então, você não vai mais acessar os atributos diretamente aqui da classe, ó. Tá? Private. Você quer manipular as informações que a gente vai fazer aqui, você manipula através dos métodos. Recapitulando, o get, você retorna lá. Perceba que todos os métodos get têm um return, ó. Return, 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 tá?
Então, ele retorna um valor para você, do atributo que você deseja. E o set, você atribui valores, né, ao atributo que você quer, certo? Então, nesse exemplo aqui, eu instanciei a classe e setei, ó, primeiro, ó. O que é setar? Mandei valores para esses atributos e logo abaixo, aqui através dos get, eu recuperei esses valores. Tá? Então, vamos executar ali para ver lá. Deixa eu abrir aqui no Notepad. Olha só, eu tenho a classe product e aqui eu tenho os get set para todos os atributos, certo? Todos os atributos estão aqui, ó. Tá? E aí, o que eu fiz? Nessa linha de baixo aqui, da primeira vez, eu atribuí valores a ele, ó. Então, eu instanciei a classe e atribuí valores, ó. Eu atribuí valores a ele. Né, ó, set name, passei o nome. Set prince, passei um valor. Set description, passei valor. Set categoria, passei também valor. Percebam, quando é prince é monetário, o tipo é monetário, então eu não passo entre aspas simples, só texto que eu passo entre aspas simples, tá? Valor monetário, eu passo o valor direto, certo? E depois, no final, eu recuperei esses valores aqui abaixo. E eu recuperei através agora, certo? Dos métodos get, né? Get name, get prince, get category, get description. Certo? Então, perceba que o set ele atribui valor, altera o valor, e o get recupera esse valor. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, percebam que os métodos aqui, ó, ele tem todos os métodos get, ele tem um return aqui, ó, porque ele vai retornar um valor para você. Alguma coisa ele vai retornar. O que você deseja fazer. Tá? Vamos testar ele para ver? Eu vou trocar aqui, tá bom? A classe. Aí. Olha só. Então, o que aconteceu? Se eu imprimir aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer o seguinte. Se eu imprimir os valores aqui antes, ó, olha só, eu vou colocar isso aqui antes. Aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de eu colocar isso daqui, eu vou pôr no BR aqui, tá? Para quebrar a linha. Vai ficar um embaixo do outro. Olha só. Eu vou colocar aqui para imprimir antes de eu setar. Aqui, deixa eu ver, aqui eu vou colocar um BR também. Então perceba o que, ó. Olha só. Eu vou instanciar a classe e já vou mandar imprimir os valores. Depois eu vou setar valores, atribuir valores, né? E depois eu vou recuperar. Olha a diferença. Vamos ver. Vou atualizar. Ó. Opa, linha 44, ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui, linha 44. O que eu troquei aqui? Opa, aqui, ó. Não pode. Eu não vi. Esse é o modo de copiar e colar, hein, pessoal? Olha só. Por que aqui não atribuiu valor nenhum? Ó, não mostrou nada, funcionou. Tá? Porque eu tentei pegar algum valor que a classe não tem ainda. Os métodos não receberam valores ainda a primeira vez aqui, ó. Então, a primeira vez aqui eu printei uma coisa que, né, get, usei o get, mas ele não tem, você não setou valores para variáveis, os atributos da classe. Então, ele foi lá e retornou vazio, né? Get, ó, retornou vazio. Aí, abaixo, eu atribuí valores. Aí, sim, ele mandou valores. Você quer ver, ó? Se eu tirar isso daqui, ó. Ah, mas você atribuiu o valor. Vamos ver o que acontece? Vou atualizar, ó. Mesmo assim, não mostrou nada. Por que não mostrou nada? Porque o que eu fiz? Eu imprimi primeiro, tentei recuperar, aliás, recuperei, né? Os valores
né, dos atributos, só que eles não tinham nada. Só depois que eu setei, que eu mandei via set, ó, os valores. Professor, Aí eu não imprimi depois. ô, professor, Oi? a gente não tá conseguindo ver o resultado, tá só capturando o PDF. Tá, só um momento. Me desculpem. Pronto. Então, ó, eu estou aqui, me recapitulando o que eu estava falando, tá? Então, ó, aqui eu estou com aquela classe que eu acabei de mostrar no PDF, certo? Aquela classe que eu acabei de mostrar no PDF, onde eu tenho os getter e setter. Então, o que acontece? Eu estava mostrando aqui para vocês. Olha só, eu estou querendo capturar, tá? Então, vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui, tá? Eu vou mudar. Olha só, originalmente falando, estava assim a classe. Eu instanciei a classe e usei o set para atribuir valores a essa classe. Tá? E depois usei o método get para buscar retornar esses valores. Então vamos testar aí. Olha lá. Funcionou. Tá? Então, ó, passei os valores para a classe. Agora eu não acesso mais diretamente a classe. Ó. Por quê? Perdão. Não acesso diretamente os atributos. Por quê? Eles estão privados. Tá? Então, eu vou acessar somente através dos métodos. Tá? Então, percebo que para cada atributo, eu tenho um get e um set. Ó. Get e um set. Para cada atributo, ó. Get e um set. Ó. Aí, o que acontece? Eu atribuí valor. Qual que é o comando? Set. Então, passei valores. Perceba que quando é texto, está em aspas simples. Se for valor numérico, você passa o valor numérico diretamente. Então, eu passei valores e depois eu recuperei esses valores, ó, através do get. Por isso que ele printou esse resultado aqui na tela. Agora, eu vou mostrar de outra forma, como eu estava dizendo. Tá? Eu vou pegar esse cara aqui. Olha só, deixa eu ver, deixa eu voltar. Não. Olha só. Eu vou colocar aqui antes, né? Vou instanciar minha classe. Vou pegar os métodos gets, certo? E só depois eu vou atribuir valores. Depois vou imprimir novamente. Tá? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui, como eu tinha dito aqui, ó. Opa. Vou colocar aqui um BR só para separar, tá bom? Beleza. Pronto, vou executar agora. Vou atualizar minha página aqui, ó. Olha o que aconteceu. Por que aqui ele imprimiu em branco e aqui já imprimiu com valores? Tá? Porque é o seguinte, quando eu fui buscar aqui, eu usei o get, ele vai me retornar o valor das variáveis. E as variáveis não tem nada. Tá? Você não atribuiu valores a ela. Depois sim, nessa linha de baixo, nesse bloco de código, eu uso set, ó. Set, aí eu atribuí valores, depois eu usei os get aqui embaixo, que é a mesma coisa de cima, para retornar esses valores. Por isso que aqui, ó, ele retornou valores. E aqui não, tá? Tudo bem? Bom, e aí, professor, e agora? Eu poderia fazer assim também, você quer ver? Olha o que eu vou fazer. Onde eu parei, que vocês me informaram que eu tinha esquecido de compartilhar a tela, eu peço desculpa. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou tentar capturar os valores e depois setar. Tá? Vamos ver o que acontece? Nada. Não apareceu nada. A minha pergunta é: as variáveis, elas têm valores? Nesse momento aqui, nesse exemplo, as variáveis têm valores? Não? Tem. Tem sim. Só que o que eu fiz?
eu apenas não capturei os valores através do get. Olha só o código. Eu tentei capturar a primeira vez usando os get, ó. Certo? Só que elas não tinham valores, certo? Tá? Então, ela não vai mostrar nada, obviamente. Depois, aqui abaixo, eu usei 7, ó. Então, elas têm valor, só que eu não pedi para imprimir aqui embaixo. Por isso que não apareceu. Por exemplo, eu não coloquei assim, ó, eu quero imprimir só o nome. Então, vamos lá. Product. Eu vou usar o set ou get para pegar? Set ou get? O get. Get, né? Isso. Get name, eu quero o nome. E vou fazer isso, ó. Pronto, ponto e vírgula. Vamos ver se funciona? Eu só quero o nome, ó. Get name. Então, vou salvar. Vamos ver, é o mesmo exemplo, hein? Só vou atualizar. Opa! Não deu certo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Calma. Ah, eu não coloquei um valor aqui para receber, me perdoe. Eu não coloquei o comando print, né? Como é que eu quero que ele printa sem o comando print ou echo? Que dá na mesma, tá? Então vamos lá, agora vai. Ah lá. Imprimir só o valor, ó. Então percebam que a variável que tinha que estar aqui na frente, ó, ela tem sim o valor, tá? Só que eu só setei. Então agora eu imprimi o valor, ó, tá? Tudo bem? Então eu posso fazer isso. Eu posso printar o nome aqui, ó, porque eu usei o comando set, ó. Então ele mandou o valor lá para mim. Se eu mudar aqui o nome, você quer ver, ó? Eu vou colocar assim, vou colocar meu nome, ó. Ricardo. Pronto. Coloquei o valor. Salvei. Vamos lá. Atualiza. Ah lá. Automaticamente eu setei valores para ele. Depois recuperei através do get. Então a ideia aqui é o quê? Você saber que você pode setar através do set, o comando set, e recuperar esses valores através do comando get. Tá? Então você pode, né? Você tem que aprender isso, vai usar o tempo todo. Nós vamos programar o tempo todo usando isso, tá? Vai ser o tempo todinho, tá bom? Deixa eu voltar aqui para o estado que estava, tá? Então, isso aqui eu tiro. Ó, agora está original a classe aí. E para aqueles que não viram outra classe, outro exemplo, está aqui também, ó. Conta para depositar, onde eu falei em depositar 100, 65 e o saldo aqui tirar. Então, ó, eu chamei o método deposit, depois eu fui sacando e ele mostrou a variável tempo real através do get, ó, tá? Foi o mesmo exemplo que eu usei aí, tá bom? Tá? Tudo bem? Então, você percebe que agora você vai acessar, né, os atributos de uma classe através dos métodos getter e setter, tá bom? Que é esse exemplo que está aqui, ó. Eu até coloquei, ó, get name aqui destacado para que você possa entender. Podia ter sacado aqui também o set name, depois eu mudo isso. Bom, e aí, professor? E agora? Né? A gente tem a questão dos métodos abstratos, né? As classes e métodos abstratos. O que seria isso? Métodos abstratos são incompletos, falta o corpo. Ou seja, você tem uma palavra-chave chamada abstract, tá? Onde você tem uma assinatura desse método, tá? Essa classe abstrata, ela contém métodos abstratos, define uma classe interface para uma hierarquia, contém métodos que serão definidos nas subclasses, né? Subclasses que é os filhos, né? Os filhos da superclasse, certo? Tá? Todos eles usam a mesma interface, polimorfismo de método, tá? Então, como seriam essas classes abstratas, tá? Desses métodos, classes e métodos abstratos, tá? A classe abstrata não pode ser instanciada, ela só é passível de extensão,
Então, o que acontece? Né? Quando você quer declarar uma classe abstract, tá? Que é para você reutilizar aí, né? Como está escrito aqui, ó. Né? Define apenas uma interface. É uma classe que contém um método abstrato, não pode ser usado para instanciar objeto, ou seja, ela não vai ser criada em memória, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com essas classes abstratas aqui. Um exemplo de uma classe abstrata e de um método abstract, né? Eu coloco aqui a palavra abstract antes da classe e coloco o nome dela. E continuo trabalhando normalmente, como se fosse uma classe normal. Se eu quiser também usar um método abstrato, eu coloco abstract antes e coloco o public e o nome da função aqui, ó, sound. Tá? A mesma coisa. E aí? Tá vendo aqui que eu tenho, ó, class dog extend animal, ou seja, tá? Ou seja, se você quiser instanciar essa classe, você instancia os filhos e não o pai. Extend, já falei, é de herança, né? Então, a classe aqui, ó, é dog, ela é filho da classe animal. Então, se você quiser acessar alguma coisa da classe animal, se ela for abstract, você acessa os filhos. Você não consegue instanciar diretamente essa classe aqui, porque ela é abstrata. Abstract. Tá? Tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso. E também, consequentemente, a gente tem a classe de interface. Tá? O que é interface? É uma estrutura que representa uma classe abstrata, ou seja, eu tenho abstract e para mim ela não pode ser instanciada. Então a classe abstract não pode ser instanciada, manipulada diretamente os valores dela. Então para que ela possa, né, ser manipulada, eu uso uma classe interface. Já já vou explicar melhor isso. Então eu uso uma classe interface, né, para poder trabalhar com as classes abstratas. Então seria um intermédio. Tá? Eu quero chegar à classe abstract. Primeiro eu passo pela interface. Eu uso a classe interface para trabalhar com isso. Tá? Então a classe interface ela representa, né, uma classe abstracta. Tá bom? Tá? E essa classe interface ela não tem propriedades, ela não tem construtor, ela não tem nada, é somente uma classe. Você já vai ver, ó. Você já vai entender. Ela só tem, né? Você só cria a classe, coloca aquela interface e pronto, acabou. Tá? Tudo bem? Então, a classe que herda a interface deve implementar todos os métodos. Ou seja, na classe abstracta, para ficar mais fácil, você implementa todos os atributos, todos os métodos, bonitinho, pronto, acabou. Na classe interface, não. Você só cria ela. Vocês já vão ver já. Você só cria a classe e pronto, acabou. E ela vai usar, né, usar a classe abstracta. Tá bom? Bom, olha só aqui um exemplo, ó. Então eu tenho aqui, ó, interfaces, a classe derivadas e a classe base. Tá vendo? Através da interface eu acesso as outras classes, tá? Eu acesso as outras classes. Para que serve? A interface é uma especificação que permite que o objeto não relacionado possa interagir. Interface fornece polimorfismo de herança, ou seja, você dá, é como se desse a chave da sua casa para qualquer estranho, tá? A chave do portão, desculpa, vai, melhor. É como se desse a chave do portão da sua casa. Só que a casa está trancada, a porta da sala, a cozinha, tudo trancado. Mas você deu a chave do portão da garagem lá, tá? Então você pode, através dessa chave do portão, acessar a casa, que é a classe. Então a interface ela fica no meio aí para manipular essas outras classes, tá? Para interagir com elas. Já já vocês vão ficar. Vou mostrar um exemplo bem clássico aqui. Olha só como é que é a sintaxe. Ó. Class derive.
Então, essa classe chama derive. Eu abreviei aqui, tá? Class derive. Extend é uma herança de quem? Da base. Tá? Então, derive é uma classe, ó, derive aqui, ó. Derivada, tá? Eu abreviei para caber aqui na mesma linha, tá? A classe derivada é uma extend da classe base, tá aqui. Então, né, se ela extend, ou seja, a classe base é o pai, a classe derivada é o filho, tá? Aí eu coloquei esse comando aqui, ó, implement. Esse comando implement quer dizer que você pode implementar algum valor para essa classe, tá? Principalmente da interface. Então, você vai usar uma interface, você coloca implement a interface 1, 2, ou seja, eu posso ter várias classes aqui, interface, para usar esse grupo de pai e filho aqui, ó. Quem que ele acessa? O filho, claro. O pai é todo poderoso aqui, né? A superclasse, ela fica aqui guardada. E os filhos que vão trabalhar para ela. Então, você pode ter uma chave, por exemplo, ó, o vizinho aqui, eu vou viajar. Eu fechei minha casa, fechei o portão, ele não faz parte da minha família. Só que eu vou deixar a chave com o meu vizinho para ele dar ração, comida para o meu cachorro, por exemplo. Então, é uma interface o vizinho. Então, você deixou o vizinho acessar. Entendeu? Acessar o teu portão do quintal. Tá? A casa é o pai, é a superclasse, o quintal é o filho derivado, a interface é o vizinho. Então, ele consegue acessar aí. Ele tem permissão para acessar o quintal. Tá? Que o quintal, por sua vez, acessa a casa. Tá ok? Para ficar mais fácil um exemplo aí para vocês. Aí o que eu explico, bastante coisa, ao contrário que muitos pensam, interface não tem, né, nada a ver com herança, né? Claro, não é uma herança. Muita gente acha que esse desenho aqui, ele tem interface é uma herança da classe filho, derivado? Não, é uma implementação, tá? É como se fosse assim, uma permissão, tá? Cuidado com isso, tá? Herança serve para reaproveitamento, especificação de comportamento, ou seja, reutilizar o objeto, tá? Com a interface, isso não existe, pois não há reaproveitamento de comportamento, porque simplesmente não existe métodos implementados em uma classe interface, tá? Então, você não altera nada através da classe interface, ela vai ser só uma ponte, tá? Você não tem nada de método lá dentro, você não tem atributo, nada. É uma ponte. É uma implementação, é uma permissão. A interface serve para quê? Definir uma espécie de contrato, tá vendo? Ó? De relacionamento entre objetos. Ou seja, que nem eu falei do vizinho, ó. Você cuida do meu cachorro aqui, eu vou viajar uma semana. Sim, eu fiz um contrato. Depois eu te pago sei lá, um lanche, tá? Ou dou um dinheiro para você, então eu fiz um contrato, tá? Então, por aquele determinado tempo, ele vai estar lá acessando o meu quintal, como eu disse para que você, eu estou mostrando na vida real, tá? Para que você possa entender, tá? Então, interface, não confunda com herança. Não é herança, tá? Não é herança. Tomem cuidado, tá bom? Olha aqui um exemplo de classe interface. Olha só. Eu tenho interface animal, onde eu criei os métodos. Tá vendo? Ó? Olha a classe inteira aqui, ó, interface animal. Tá vendo que eu não tenho atributo nenhum. Depois eu usei o implement, ó, a classe dog, implement animal, tá? Então, quer dizer, eu usei implement agora, certo? Para poder usar. Percebam que aqui no animal eu não tenho atributo nenhum, eu tenho só os métodos, ó. Sound, run, tá? Sound, run. Ok? E eu posso trabalhar assim, ó, dog, new dog, chamar as classes como vocês já estão acostumando com isso, né? Chamar o método run, sound, atribuir valores, ou imprimir assim, ó, stuff of animal. Posso também instanciar assim, ó, que é bastante usado.
Esse comando instanciar, vocês vão ver bastante aí quando estiver trabalhando com programação orientada a objeto, pesquisar alguns conceitos, tá? Instanciar, né, a classe automaticamente e atribuir valor, tá? Um exemplo clássico, deixa eu pegar aqui. Ó, essa é a classe abstract, certo? Tá? Pode ser instanciada, ela só é passível de extensão, tá? Eu vou executar ela para depois a gente mostrar um outro exemplo, para vocês verem funcionando na prática. Essa, deixa eu lembrar o nome do arquivo que eu esqueci agora. Aqui que é mais fácil para eu poder executar esse código. Pronto. Então, eu executei a classe aqui, abstracta, né? Que é essa classe aqui. Perceba que eu tenho aqui, ó, abstract. Só coloquei aqui só o abstract na frente de class. O método também coloquei abstract. E o que que eu fiz? Instanciei a mesma, atribuí valor ao método run, depois ao método sum. E automaticamente já retornou o valor para mim aqui, ó, por causa da extend. Então, a classe dog é uma herança da classe animal. Tá? Abstrato. É só um exemplo clássico aqui, tá? E por último, o exemplo aqui da interface. Essa é a classe interface. Tá? Você pode usar ou assim, eu vou ter que colocar um comentário aqui, para que vocês possam entender. Assim, vão lembrar do slide, tá? Ou eu uso assim, ou assim. Tá? Vamos testar das duas formas, tá? Então eu vou comentar aqui. Vamos lá. Então eu instanciei a classe, certo? Dog. Cadê a dog? Tá aqui, ó. Né? E tem a classe animal interface. Eu vou perguntar para vocês, isso aqui é herança? Eu estou usando herança aí? Ver se vocês estão entendendo o conteúdo. Eu estou usando herança aí? Ah, não, né? Não, né? Não. Tá? Vocês estão vendo alguma palavrinha extend aí? É, não tá usando, não. Então não tem extend. Isso aqui, ó, é implement. Não é herança isso aqui, pelo amor de Deus. Não entenda como herança, tá? Simplesmente eu tenho a classe dog e uma interface animal. Tá? É diferente, tá? Tem que estar bem guardado isso daí. Quando você encontra a palavra extend aqui, ó. Extend. Se eu não me engano é assim, ó. Olha lá. Extends, aí sim é uma herança. Aí sim. Né? E não pode, claro, não pode ter interface aqui, óbvio. Tá? Aí extend. Aqui não é herança, tá? É uma implementação, tá? A classe interface. Correto? Vamos executar isso para ver? Por favor, não confundam, tá? 8. Ai, meu, eu sempre esqueço o nome. Classe de interface. Taranã, taranã, taranã. Deixa eu ver. Ó. Opa, deu erro, vamos ver. Argumento, count é erro no capturado. Poucos argumentos para a função dog. Run. Passado, dá 0, né? Na linha 12. Então, vamos ver. Na linha 18. Vamos olhar. 18, 12. Cadê a 12, 12, 12? Aqui, ó. Por que que deu esse erro? Porque ele vai tentar fazer o quê? Dog run. Então, a classe dog, o método run. Por que que deu esse erro? Alguém pode me dizer?
vamos usar aqui, né? Vocês estão falando demais, tá? Desculpa aí, Ave Maria. Então, vamos usar aqui esse outro para ver a diferença. Dog Stance of Animal. Vou salvar. Vou atualizar. Olha lá. Voltou o valor 1. Mas por que deu certo Stance Off? E aqui não deu? Quero saber. Por que deu certo e o Stance Off não? O Stance Off deu certo e quando eu fui atribuir usar o print ali, no tradicional não deu certo. Como assim tradicional? Mandar valor aqui, ó, dog, run, dog, sound. Porque quando você atribui valores assim, ele vai executar o valor run, né, de dog, e vai buscar a interface através dela run. Só que acontece, eu não instanciei, lembra? Não instanciei memória, não tem os métodos aqui na classe interface. Então, para me poder acessar uma classe interface, você precisa usar o instance of. Tá? Instanciar, instance of. Tá? Instanciar para você poder executar. Tá bom? Então, você precisa usar o comando instance of aí. Tá? Olha um exemplo aqui, agora ficou mais fácil da classe interface, ó. Olha só, eu tenho a classe aqui, ó, Q matemática, a classe Q história e a classe Q geo, geografia, certo? E eu tenho a classe interface questão e uma classe questionário, tá? Perceba o que a classe interface, ela tá no meio de tudo, ó. Desculpa aí. Então, essas classes que eu coloquei aqui, ó, Q matemática, Q história, tá? Elas são implementação da classe questão, que por sua vez vai buscar lá na classe questionário, tá? Então perceba que ela está no meio de campo aí. Por isso que o exemplo lá atrás não deu certo. Por isso que você tem que usar o comando instanciar para instanciar, para poder executar ela. Tá? Ela não tem nada dentro dela. Ela é só intermedia. Ela está no meio de campo aí, para lá e para cá. Por isso que ela fica no meio. Mas por que isso, ter essa classe? Para que várias das outras classes de fora possam acessar uma classe interna. É permissões, para ficar genérico. Lembra qual que é a ideia de programação orientada a objeto? Uma das ideias, reuso, né, de código. Né? Reuso de código. Tá? Então, a classe interface, ela fica no meio aí, ó. Agora acho que ficou mais claro o que está acontecendo. Tá? Bom, e depois disso, a gente trabalha com polimorfismo. O que é polimorfismo? É a capacidade que uma classe tem de sobrepor métodos da classe abstrata, modificando-as. Para tanto, é necessário que elas possuam a mesma assinatura de método. Bom, o que seria isso? Né? Você quer sobrepor um método de uma classe abstrata, você tem que usar polimorfismo. Tá? Ó, eu até brinquei aqui um conceito. Você lembra da mística do X-Men, né? Pois bem, qual é a mutação que ela tem? Você lembra? Todas, né? A de se transformar de qualquer pessoa que ela queira. Seja uma mulher, um homem, criança, ou seja, ela pode ter várias formas além da forma humana normal dela. Assim, trazendo para a programação. Então, quer dizer, você pode mudar a qualquer momento, né? Você pode mudar a qualquer momento uma classe abstrata, um método, né? Método, tá? Desculpa. Uma classe, né? Um método de uma classe abstrata usando polimorfismo. E o que precisa? A única coisa, as assinaturas têm que ser iguais. O que seria assinatura? Eu já falei sobre isso. Lembra da ambiguidade? Por exemplo, se o método recebe uma variável do tipo inteiro, eu não posso passar um valor do tipo string para ela.
para esse método, porque ele só recebe valor inteiro. Se o método recebe um valor inteiro e um valor de texto, obrigatoriamente eu tenho que passar um valor de inteiro e um valor de texto. Eu não posso simplesmente passar um só, ou só um valor texto, ou só um valor inteiro, ou diferente dele, o valor data, por exemplo. É a assinatura do método. O que é passado, quem estudou a última aula, eu falei sobre passagem de parâmetros, lá em construtores. O que for passado por parâmetro, assinatura, que é a assinatura que passa por parâmetro, tem que ser iguais, para você poder modificar o método dentro de uma classe abstrata. Tá? Essa classe abstrata, o nome já diz, ela é abstrata, pode ser transformada, né, em vários tipos de classe, igual a mística lá do X-Men, lembra? Para quem já assistiu. Tá? Se transformar no que quiser. E isso, por que tem isso? Para que você não precisa ficar criando, toda vez eu tenho uma classe para cachorro, abstrata para cachorro, eu tenho uma classe abstrata para o homem, eu tenho uma classe abstrata para carro, automóvel. Não, você pode modificar, criar uma classe só e ir modificando, né, conforme a mutação que você quer usar naquele momento. Você muda para aquele momento, depois volta ao normal, muda para aquele momento, depois volta ao normal. Eu quero usar para carro, beleza? Ah, não quero mais. Eu quero usar para homem. Ah, beleza. Não, eu quero usar para classe, para cachorro, para animal. E assim por diante. Mutação. Ela recebe, ela sobrepõe o método abstrato. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho a classe pai, olha lá. Printer. Eu tenho a classe filho. Olha o extend aqui já. Né? Então, HP Printer é filho da classe Printer. Por sua vez, que é o filho 1. O filho 2 é a Epson, é sua marca de impressora, tá, gente? Aqui a ideia é imprimir. Epson Printer, que é filho também de Printer. Então, o pai aqui, Printer, tem dois filhos. O filho HP Printer e o filho Epson Printer. Tá? E aí? Aqui a chamada simples, ó. Printer, new printer, olha só, aqui uma chamada simples. Observe o instanciamento da classe printer, ó. Beleza, ó. To printer. Tranquilo, né? Tranquilo. Essa é uma chamada simples. Agora, uma chamada para impressão com impressora HP. Instanciando a classe HP printer, ó. Aí eu chamo também o método printer. Por quê? Do mesmo tipo. Do mesmo tipo. Olha o método toPrinter aqui embaixo. Ó. Do mesmo tipo. Então, percebam que as três classes aí, o pai, os filhos, se for do mesmo tipo, retornar a mesma coisa, eu consigo trabalhar. Ó. A chamada para impressão com a impressora Epson. Né? Ó. Instanciando a classe Epson Printer. Olha lá. Tá? Então, eu mudo o comportamento do método. Por que eu consigo mudar? Porque a classe printer aqui, ó, é abstract. Tá? Se eu tirar essa palavrinha aqui, abstract, deixar só class printer, já não posso mais fazer isso. Então, perceba que o mesmo método aqui, toPrinter, eu posso ser chamado em várias classes. Ó. Chamei na classe printer, chamei na classe HP printer, chamei na classe Epson Printer. E funcionou. E funcionou. Tá? E funcionou. Porque a classe é abstracta. Então, mudei. Uma hora o método era da HP, uma hora o método era da Epson, uma hora o método é só imprimir, da printer. Entendeu a ideia? Então, eu consigo mudar o comportamento do método a hora que eu quero. Tá? Conforme o uso, sem necessidade de ficar criando, copiando e colando código aí para cada um dos comportamentos que você quer usar. Vamos dar uma olhada no exemplo? Acho que eu tenho ele aqui, ó. Métodos, aqui, ó, 9. Aí, ó. Olha só que legal. Eu tenho aqui o pai e os dois filhos, como eu disse agora há pouco. Tá? E o que eu fiz? Apenas chamei, tá? Chamei a classe Printer, depois chamei a classe HP Printer, depois chamei a classe Epson Printer.
Mas o que eu quero que vocês entendam é que o método aqui é o mesmo. Ó, o método é o mesmo. Por quê? Ele mudou conforme a necessidade. Porque aqui eu tenho uma classe pai, aqui é abstracta. Tá? Essa é a diferença que eu queria ensinar para vocês. Para vocês prestarem atenção. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver rodando isso. Deixa eu ver aqui se eu copiei certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Polimorfismo. Polimorfismo. Linha erro na instanciação. Abstract 24. Vamos dar uma olhada. Pegar do printer. Aí eu instanciei aqui, tinha o printer. Ah, tem que ser um de cada vez, né? Querer rodar tudo de uma vez vai dar problema, né, Ricardo? Vamos ver só o primeiro para ver o que acontece. Não instanciou o abstract do printer. Eu instanciei? Instanciei sim. Ó. Por que será que deu erro? Eu testei. Por que será? Por que será? Professor, deu algum problema no seu microfone que ficou baixo agora. Hã? Aí, voltou. Seu microfone tinha ficado baixo do nada. Eu pensando com meus botões. Ué, o que aconteceu aqui? Tio Printer tá aqui. Não entendi agora porque ele não quis funcionar. Deixa eu fazer outro teste aqui, por favor. Dá para funcionar certinho isso aqui sim. Será que eu não salvei? Vamos ver. Tem que salvar, né, Ricardito? Funcionou, tá? HP Printer Data não tinha salvado, por isso, tá? Então, o que acontece? Você consegue, ó, to Printer, da HP Printer, eu acessei ele aqui, ó, tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui, agora vamos ver. Salva, né? Agora tem que salvar. Aí, a Epson, beleza. Deixa eu ver se agora ele vai deixar eu instanciar diretamente a classe abstrata. Vamos ver. Olha o erro, hein? Vamos ver se vai dar erro. Claro que vai dar erro. Por quê? Porque eu não posso acessar diretamente uma classe abstrata. É isso que ele está falando. Eu não posso instanciar uma classe abstrata diretamente. Tá? Porque ele é o pai, ó. Abstract. Tá? Então eu acesso os seus filhos que terão direito a acessar o papai. Porque aqui eu coloquei extend, ó. A herança. Então, tá certo. Não pode, agora funciona, só através dos filhos, ó. Pronto. Olha lá. Maravilha. Então, através dos filhos aqui, eu consigo acessar. Tá? Se eu tirasse aqui, por exemplo, o abstract, aí eu conseguiria executar esse código aqui acima, chamada simples. Tá bom? Bom, aqui é um exemplo de membros de atributos estáticos, né? O que muda, professor? Só para você entender, o que muda? Quando você quer um método, o que é o método estático? O que é o método estático? Ele sofre mudança? O método estático sofre mudança? Não, né? Se ele é estático, ele vai sofrer mudança? Não, professor, não vai sofrer mudanças. Tem que ser assim, né? Eu não estou vendo ninguém, é ruim no escuro, velho. Tá? Então, ele não vai sofrer mudanças. Tá? É que nem assim, para que você possa entender. O valor do π é uma constante. O valor do π, ele é mudado? Qual que é o valor do π? Matemática, gente. Valor de π. 3,14. 3,14. Nunca vai ser mudado isso, né? Então, ele é parado, é constante. Então, eu tenho aqui, ó,
Eu posso criar variável constante, ó, e método estático, que não muda. Eu não quero que esse método muda. Então, eu declaro ele como método estático. Eu quero criar um atributo estático, é const, de constante. Ou seja, nunca vai mudar o valor daquela variável. Sempre vai ser aquele valor que você determinou. Um exemplo, né? O π, valor de π, 3,14, nunca vai mudar. É uma constante, eu declaro uma variável constante π e nunca vai mudar. Sempre vai ser aquele valor. Não adianta querer atribuir outro valor que ele não vai funcionar. Ele não vai ser, ele não vai ter esse outro valor. Tá? Então você pode ter métodos e variáveis constantes, estáticos. Quando você for usar método, você coloca a palavra stact. Quando você for usar uma variável, você coloca a palavra const, de constante. E pronto, acabou. E definir. Tá? Então você consegue trabalhar aí. Não, mas assim, mas é viável? Depende. Eu não posso falar para você que não é. Depende do que você for fazer, né? O senhor trabalha muito com isso? Não. Os métodos, sim, mas variável constante é de vez em quando. Tá? Ó, não exibiu nada, é só para conhecimento mesmo. Criei o arquivo, ó. Tá aí. Esse é o arquivo aqui para os exemplos, tá? De método estático e variáveis do tipo constante, tá? Tá aqui. Tá acabando já, hein, pessoal? E também temos uma palavra reservada, né? Que é muito usado nas versões hoje, na orientação a objeto, que é a palavra final. É muito usado. O que seria isso, né? Você colocar essa palavra final para classes e métodos, tá? O que seria isso? Ó, vou dar um exemplo e já vou explicar. Final class user, tá? O que seria isso? Eu vou mostrar o exemplo e já vou falar os conceitos para que vocês possam entender. Ó, beleza. Aqui está uma classe usando final. Não, essa não. Eu já coloquei. Deixa eu salvar. Será que eu mudei? Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Acho que eu coloquei outro nome. Aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver qual foi o nome que eu coloquei. Ah, tá. Eu tinha colocado esse método aqui para mostrar, mas pula. Então, exemplo 1, tá? Então, eu tenho a classe aqui, user name. Eu não sei qual que eu coloquei, ó. User name. Eu tenho o método get, método set para esse nome, para esse atributo. Normal. Eu declarei a classe como final. Por quê? Porque ela não sofreu alteração. Tá? E eu tenho aqui uma herança, user, né? Ela extende aqui, ó. A classe administrador é extende de usuário, user, da classe user. Tá? Ela não vai sofrer alteração nenhuma. Afinal, sempre vai ser daquele valor e pronto, acabou. Tá? Então, eu tenho esse método 1, exemplo 1, certo? Exemplo 2, tá? Que aí agora, o que eu fiz? O que mudou, exemplo 2? Eu coloquei aqui um método aqui dentro, retorna teste, tá? Deixa eu pegar aqui o método. Aí. O método 2, simplesmente, eu coloquei aqui, ó, no administrador, criei aqui, ó, uma class, coloquei um método aqui, ó, setName para setar, tá? Só para setar os valores, certo? Então, a gente vai trabalhar bastante com o final, com classe, não, mais método, tá? Tá bom? Então, ó, consigo colocar aqui, ó, método final, consigo criar classe final. Então, são exemplos que você pode trabalhar. O que eu quis mostrar com o exemplo 1 e 2? Tá? O exemplo 1, eu fiz a classe final. O outro exemplo, eu coloquei o método final. setName, para que possa ser usado. Tá? Atribui valor e ele será chamado. Certo?
Isso aqui é só para o nível de conhecimento. Existem alguns métodos, aqui vai ser importante, alguns métodos que são chamados de métodos mágicos. Algum deles a gente até trabalhou e vocês não sabiam disso, porque eu não falei, tá? Eu deixei para agora. O que seria métodos mágicos? Tá? O que seria isso? São comandos que já tem para nos ajudar, auxiliar na programação, tá? Então a gente vai trabalhar com alguns, né? Com algum desses métodos nas nossas classes, tá? Para que a gente possa ganhar tempo, né? Veja só, o método construct, que é o construtor, destruct, destruir, set, get, o call static, que é o método static, toString, transformar em string. E o que muda esses métodos? Né? Quando você vê um método com 2 underline, aqui, ó, coloquei em amarelo destacado, ó, 2 underline, ele já é um método mágico. Tá? Ele já é um método mágico, é um método importantíssimo na programação aí no PHP, unidade do objeto. Tá? Tudo bem? Isso aqui já é especificamente para o PHP, tá? Tá bom? Não é para outras linguagens, específica do PHP, tá bom? Beleza, beleza. E o que eles fazem? Eles são métodos que são executados independentemente, tá? Então, assim, às vezes, você não cria... aliás, às vezes você cria uma classe, melhor dizendo, e não coloca, esqueceu de colocar o construtor. Quem que é o construtor? Construct aqui, tá? Automaticamente ele é executado, tá? O PHP entende que você não colocou porque você esqueceu algum motivo, ou não precisa, já tem conhecimento, então automaticamente ele já cria o construtor para vocês. Tem um exemplo aqui que ninguém falou nada, mas tem um exemplo aqui atrás que eu criei uma classe, mostrei para vocês, essa aqui, ó. Não, deixa eu mostrar aqui, ó. E eu não usei construtor. Tá? Deixa eu mostrar aqui, só para você ver. Que é aquela que eu fiquei aqui, ó. Eras, getter, set. Percebam que eu já atribuí aqui os valores get de todos e setter, mas eu não criei. Tem que ter um cursor? O correto é ter construtor, sim. Tá? E eu não coloquei, mas por que funcionou, não deu erro? Porque o PHP entendeu que essa classe aqui, você não escreveu o seu construtor, mas então ele cria o construct padrão dele, que é chamado os métodos, que a gente chama de método mágico, tá bom? Por isso que ele funcionou, não deu erro. Mas é que a gente não está vendo, está invisível. Mas o método construtor está aqui nessa classe, sim. Tá? Então a gente chama de método mágico. É para ajudar a gente, né? A gente também, às vezes, não lembra de tudo. Tá? Então ele consegue criar. Igual os get e setter. Professor, eu não coloquei get setter na minha classe e funcionou. Sim, funciona. Mas você não consegue, ele vai funcionar do modo padrão, do modo gratuito, vamos dizer assim, tá? Igual você baixa um aplicativo, tem esse jogo aqui, você pode ir até ali, gratuito. Se você quiser continuar jogando, tem que pagar, tá? Então, assim, ele vai rodar da forma mais simples possível. Então, mas eu não aconselho vocês a depender disso. Eu aconselho a ensinar do jeito que eu falei agora, a fazer os métodos. Tá? Isso em PHP. Em outras linguagens, que nem eu já trabalhei com Python, Java, C Sharp, você tem que colocar. Se você não fazer isso daí, ele não vai funcionar. Os get, set, você não consegue acessar aí se você não tem esses métodos, tá? Das classes. Aí aqui eu fiz um exemplo, tá? Dos métodos mágicos, ó. Set, executa ou escrever o dado, ó, a propriedade inacessível. O get utiliza ler os dados, tá? O get retorna, lê, né? O set faz o que? Executa. O call é disparado ao invocar métodos inacessíveis em um contexto de objeto, tá? O call static é disparado quando invocado métodos inacessíveis a um contexto estático,
Então, você consegue trabalhar com esses métodos aqui, ó. ToString permite que uma classe decida como se comportar quando ela é convertida para texto. Quero converter um valor para texto. É ToString, tá? Então, eu consigo converter aí valores em texto, tá? Então, esses são os métodos mágicos aí que a gente pode usar, tá? Nós vamos usar bastante esses métodos aqui. Por isso que você precisa saber o conceito. Precisa saber o conceito de orientação a objeto, é isso. Existem esses métodos aí. Beleza? Bom, por hoje é só. Falei bastante, né? Mas, assim, em termos de conceitos de orientação a objeto, eu acho que por aqui a gente finaliza, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Essa aula vai estar lá no meu canal do YouTube, tá bom, pessoal? Só você acessar, tiver dúvida, pausa o vídeo, me pergunta, anotem aí o que vocês não entenderam e só me perguntar que eu respondo para vocês, dou exemplo da melhor forma possível, tá bom? Fechou, professor. Tá? Obrigado, hein? Tá? Qualquer coisa vocês retomam de novo aqui, né? Pergunta para mim, volta a aula, pausa o vídeo. Ah, não entendi, vou escutar de novo, vou ver o exemplo, tá? Ah, vou perguntar para o professor, vou anotar isso aqui que eu não entendi, vou perguntar para ele na aula. Pode mandar mensagem que eu respondo. Fiquem com Deus, gente. Até mais. Até a próxima aula. Valeu, professor. Falou. Até, professor.